Olá, as modificações no ambiente promovidas pelo ser humano e a contaminação das águas têm trazido uma preocupação crescente em relação a um recurso essencial para a existência da vida no planeta. Ainda vivenciamos uma situação de desigualdade, enquanto algumas regiões verificamos o desperdício do recurso, em outras a única maneira de sobreviver é aproveitando ao máximo a água ainda disponível. Partindo da perspectiva da água como recurso natural e bem público, apresentaremos o panorama de questões acerca desse recurso e da importância de sua conservação e a proposta de ações coletivas com o professor Augusto Lima da Silveira, mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental. Bem-vindos. Muito obrigado. Bom dia a todos que nos acompanham. Queria primeiro agradecer o convite da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, em especial o Núcleo de Educação Ambiental, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essas questões relacionadas à água. Atualmente eu tenho coordenado os cursos voltados para a área de meio ambiente no Centro Universitário Internacional Uninter, e vou também deixar os meus contatos ao final dessa apresentação para que vocês possam também tirar alguma dúvida. Fico à disposição para auxiliar vocês também. Bom, para a gente conversar, para a gente começar o nosso papo, nós vamos falar a respeito de um tema muito importante, um tema fundamental para a gestão dos recursos naturais de uma forma geral. A gente vai falar um pouquinho sobre a água. Especificamente hoje, eu trago para vocês algumas discussões a respeito da importância desse recurso, as questões relacionadas à qualidade e à disponibilidade também desse recurso. Acompanhem agora na tela de vocês. O título da apresentação que eu trouxe é Água, os desafios para a qualidade e disponibilidade. É uma discussão muito necessária que nós temos que ter, não só no nosso meio acadêmico, mas principalmente no meio em que a gente frequenta. Então, essa questão nós precisamos discutir nas associações de moradores, nós precisamos discutir na nossa igreja, nós precisamos discutir entre família essas questões. Os recursos naturais, eles são muito importantes para a nossa sobrevivência, para a nossa existência como espécie humana que coloniza esse planeta. Então, quando um recurso natural ele acaba, nós somos diretamente impactados por essa finitude desses recursos e quando nós não cuidamos adequadamente deles também. Então, eu tenho um dado aqui muito importante, que é da Organização das Nações Unidas, que o Brasil possui cerca de 12% da reserva de água doce de todo o planeta. Então, analisando pela questão de que, fazendo só uma comparação, nós temos então, a cada 100 litros de água que nós temos disponível no planeta, água doce, falando somente da água doce agora, a cada 100 litros que nós temos disponível no planeta, 12 litros desses 100 estão localizados no Brasil. Então, é muita água, uma grande quantidade de água. Então, o mundo, o planeta de uma forma geral, ele se volta para o Brasil quando nós falamos em água doce, quando nós falamos em água doce disponível para utilização. Então, essa grande quantidade ela está concentrada somente no nosso país, e é um patrimônio que nós precisamos cuidá-lo para evitar a sua escassez. Então, é tanta água, muita água, que quando nós falamos em Brasil, quando nós vamos tratar a respeito do nosso país, normalmente as imagens que vêm à nossa mente são imagens como essa, por exemplo, que são as cataratas do Rio Iguaçu, por exemplo. Né? Outra imagem que sempre vem à nossa cabeça quando nós falamos de recursos hídricos, quando nós falamos de água no nosso país, é a bacia do Rio Amazonas. Né? Então, são recursos que apresentam uma grande quantidade de água disponível e quando nós falamos em Brasil, normalmente nós temos essa ideia de uma imensidão, de uma disponibilidade muito grande de água disponível para nós desenvolvermos as nossas atividades da forma que nós acharmos mais adequada. Então, com tanta água que nós temos no nosso país, com tanta água que a gente tem aqui no Brasil, realmente nós temos motivos para nos preocupar com essa questão de disponibilidade, com essa questão de escassez? Então, se nós não tínhamos motivos para nos preocupar, né, falando de uma forma geral, eu trouxe hoje alguns desses motivos para que a gente comece sim a se preocupar, para que a gente comece sim a discutir essas questões e também promover ações para a conservação desse recurso natural. O primeiro motivo de preocupação que nós temos é em relação à disponibilidade desse recurso natural. Tá? Então, nós temos o nosso planeta ele é formado, em sua maioria, por água. Só que grande parte dessa água ela não está disponível para a nossa utilização. Ela não está disponível para que nós possamos utilizar nas nossas atividades, ou para bens de produção,
ou utilizar essa água também até para o consumo mesmo. Então, grande parte dessa água ela não está disponível. Aí eu trouxe um gráfico representativo para vocês terem uma ideia da quantidade de água que nós temos disponível. Acompanhem ali. Então, nós temos do lado esquerdo de vocês toda a água do planeta, esse gráfico azul e laranjado, o primeiro deles ali. Então, de toda a água que nós temos no planeta, 97,4% são oceanos e lagos salinos. Somente 2,6% é água doce, tá? Então, esses dados, como vocês observam ali na fonte, eles são de 2011. Isso pode variar um pouco a partir de ter passado esse tempo todo ali, essa soma ali, ela acaba variando. Tá? Então, mas esses são os dados um pouco mais atualizados ali. Então, de 2,6% de água doce que nós temos, eu abri ao lado direito, um gráfico só que fala sobre a água doce. Dentro desse gráfico da água doce, nós temos ali calotas polares e geleiras, elas somam 1,98% de toda a água do planeta. Essa água de calotas polares e geleiras, que é a maior parte do que nós chamamos de água doce, ele não está disponível com as tecnologias que nós temos atualmente. Então, é uma quantidade de água muito grande e que a gente ainda não consegue aproveitar devido a esse aproveitamento tecnológico que nós temos hoje, que não é viável utilizar essa água para consumo humano ou para o desenvolvimento das nossas atividades. Em seguida, em laranjado, nós temos ali as águas subterrâneas, que somam 0,59% de toda a água do planeta. Aqui nessas águas subterrâneas, nós subentendemos aquela água subterrânea que também não é possível de ser aproveitada. É uma água subterrânea que está a grandes profundidades, é uma água que nós não conseguimos captar em um custo que seja viável para aproveitamento desse recurso. Tá? Então, também é uma água que nós não conseguimos aproveitar. Então, nesse mesmo gráfico, ele tem uma linha cinza que nós quase não conseguimos enxergar ali do lado direito de vocês, que é a água doce efetivamente, aquela que é a água doce acessível para o nosso consumo. Ela soma 0,014% de toda a água do planeta. Então, veja, uma linha que vocês mal conseguem enxergar no gráfico é toda a água que nós conhecemos como água doce acessível. Então, nessa linha ali, nós temos, por exemplo, a bacia do Rio Amazonas, nós temos as cataratas do Rio Iguaçu, que nós comentamos agora há pouco, nós temos os lençóis freáticos, que são utilizados na captação de água para abastecimento público. Então, toda a água que nós conseguimos acessar é esse 0,014%. Então, é uma quantidade muito pequena em relação ao total de água. Então, esse é um dos primeiros fatores que nós precisamos nos preocupar em relação à água doce no nosso planeta, a disponibilidade dela. Então, nós temos sim muita água no planeta, mas grande parte dessa água que está no planeta, ela não é disponível e ela não é utilizável com as tecnologias que nós temos atualmente, né, no nosso planeta. A gente não tem ainda nenhuma forma economicamente viável de aproveitar esse recurso a um custo que seja vantajoso tanto para as companhias de saneamento quanto também para os consumidores finais. Outro fator que eu queria comentar com vocês, crescimento populacional. Desde que a medicina evoluiu, desde que as técnicas de asepsia também evoluíram, as pessoas tiveram ali o cuidado de lavar as mãos antes de comer, quando as pessoas quando começaram a se desenvolver os primeiros antibióticos, a taxa de mortalidade das pessoas começou a diminuir muito. Tá? Então, antes nascia muita gente, mas também morria muita gente graças a diversas doenças que existiam na época. A partir do momento do desenvolvimento da medicina, desenvolvimento da tecnologia, essa população começou a não morrer tanto quanto morria antes. Então, nascem muitas pessoas, mas as pessoas não estão morrendo tanto quanto morriam, por exemplo, na Idade Média. Né? Então, há um crescimento muito elevado da população. Então, a gente tem uma grande quantidade de pessoas demandando recursos naturais, demandando o consumo dessa água para o desenvolvimento das atividades delas, também utilizando água nos produtos de consumo. Então, quando nós compramos um bem, quando nós compramos determinado produto, nós compramos também todos os recursos que foram retirados para a produção daquele bem. Toda a água que foi utilizada no processo produtivo. Então, quando nós compramos água, a gente está também comprando toda essa água que está embutida. Então, imaginem a quantidade de água que é necessário para poder favorecer com que as pessoas tenham também os seus bens, elas consigam consumir determinados produtos. Então, vai muita água nesse processo. Outro fator que o crescimento populacional pode intensificar
é a questão do descarte de resíduos. Então, atualmente, nós temos um modelo econômico que faz com que você compre cada vez mais coisas. Muitas vezes coisas que você não precisa para o desenvolvimento do seu dia a dia, das suas atividades. Então, o que acontece? As pessoas começam a comprar tudo o que não precisa e os processos produtivos eles precisam ser cada vez mais intensificados para garantir o suprimento desses materiais para as pessoas que estão consumindo. Então, se a empresa está produzindo mais para ter mais lucro e está vendendo mais para as pessoas, ela precisa retirar mais recursos do meio ambiente, ela precisa retirar mais água do ambiente. Tá? Então, essa consequência faz com que as empresas, as indústrias, de uma forma geral, elas utilizem muito mais água do que há uns 50 anos atrás, por exemplo. Esse fator de consumismo e de utilização de recursos naturais mais intensa começou principalmente a partir da Revolução Industrial, que é quando eu começo a retirar do ambiente natural uma maior quantidade de recursos. Eu começo a produzir bens em um tempo muito menor do que era produzido antes, quando tudo era feito de uma forma muito artesanal. Então, a água que está sendo retirada, ela também está cada vez maior. As pessoas consumindo mais, quando nós consumimos, armando o consumo, normalmente é a geração de resíduo. Eu consumo algo que depois de algum tempo ele vai perder a sua utilidade para mim e que eu vou precisar de alguma forma ou de outra descartar. O que é feito após essa utilização do produto, né, é que vai impactar ou não o ambiente. O que tem acontecido até hoje é o descarte inadequado, principalmente em lixões. Então, o crescimento populacional tem também essa característica de fazer com que aumente a quantidade de resíduos descartados. Tá? Então, resíduo disponível no ambiente é uma fonte de contaminação. Tá? É uma fonte de degradação e de substâncias que podem vir com a decomposição do lixo e que podem entrar em contato com essa água, afetando diretamente aquela disponibilidade que nós já comentamos no início. Então, uma maior quantidade de resíduos que são gerados, ela impacta diretamente nesse processo de degradação do ambiente e também afeta a questão da disponibilidade de água. Outro fator que eu quero comentar com vocês, saneamento ambiental. O saneamento ambiental brasileiro. Então, nessas imagens que vocês observam, do lado esquerdo, nós temos a disposição inadequada, que é o lixão. Então, a céu aberto, então vocês observam pessoas trabalhando, animais no entorno, uma situação de extrema degradação ambiental, social, econômica. A ambiental, porque é fonte de degradação ali, nesse local, né? A questão econômica, porque afeta diretamente os estabelecimentos que tem em torno desse local. Então, muitos recursos financeiros são perdidos porque você não tem... as pessoas acabam... Como que você vai comprar em um local que está próximo de um lixão, por exemplo? Então, a economia fica muito comprometida nessa região. Os aspectos sociais, então, pessoas em vulnerabilidade social ali, que dependem desse lixo para a sobrevivência. Então, é uma situação de extrema degradação e que afeta diretamente a sustentabilidade. Do lado direito, nós temos a disposição por meio dos aterros sanitários, ou seja, são ambientes em que você tem um preparo para receber esses resíduos. Então, você já observa ali uma impermeabilização do solo, você observa ali que não existem animais convivendo com pessoas, somente técnicos responsáveis pelo descarte desses materiais. Então, o que o saneamento ambiental ele afeta na condição dos recursos naturais, especificamente da água, que é o nosso tema? Num primeiro momento, quando nós descartamos os materiais em um lixão, por exemplo, o lixão ele não tem nenhum preparo técnico para receber esses materiais. Então, quando o resíduo orgânico, principalmente, entra em processo de decomposição, ele libera diversos tipos de substâncias, líquidos que acabam percolando pelo solo, ou seja, eles passam através dessas partículas do solo e podem chegar até o lençol freático, contaminando o lençol freático. Vamos lembrar que o lençol freático é uma daquelas, um recurso disponível, está naquela pequena linha cinza que nós mostramos no gráfico, que está disponível para o nosso consumo, e a gente está contaminando. Né? Então, é mais preocupante ainda quando nós analisamos os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IBGE diz, por meio da sua pesquisa nacional de saneamento básico, que pelo menos 51% dos municípios brasileiros, né, ou seja, mais da metade dos municípios brasileiros, utilizam o descarte de resíduos por meio dos lixões. Tá? Então, mais da metade dos nossos municípios descartam os seus resíduos, principalmente os resíduos orgânicos, que é a constituição principal do resíduo brasileiro, que ele vai impactar direto o ambiente e que pode contaminar a água.
Então, mais da metade, imagine a fonte de contaminação dos nossos recursos hídricos, né? Então, quando são descartados em lixões, eu volto a destacar, ele não tem impermeabilização, ele não tem preparo técnico para receber esse material. Então, os líquidos dessa decomposição, eles vão sim entrar em contato com essa água subterrânea que nós acabamos aproveitando, nós acabamos utilizando. Então, isso é fonte de contaminação, afeta diretamente a disponibilidade que nós comentamos lá no início. Por que do aterro sanitário? Porque o aterro sanitário, apesar das suas limitações, também não é um método de descarte de resíduo 100% correto do ponto de vista ambiental, mas ele tem sim um preparo técnico maior em relação ao lixão. O primeiro deles é a impermeabilização do solo. Existem diversos tipos de aterros, mas o principal deles, ele tem a impermeabilização do solo e a cobertura desses resíduos para evitar a contaminação também do ar ali na região. Então, pensar que mais da metade dos resíduos, mais da metade dos municípios brasileiros descartam os resíduos de uma forma inadequada, imaginem em que condições os nossos lençóis freáticos não se encontram. Tá? Em que condições os nossos recursos hídricos não se encontram recebendo esse líquido da decomposição do lixo, recebendo esse líquido da decomposição e que graças na verdade, deveria existir várias medidas de controle e várias medidas de fiscalização para evitar que esse resíduo fosse descartado dessa forma e contaminasse os recursos hídricos. Né? Então, é uma cadeia de acontecimentos e que pode afetar diretamente a nossa saúde. Então, esse material, esses líquidos de decomposição, eles podem chegar até a gente por meio aí do consumo desses recursos hídricos. Outro fator que eu quero comentar também é aqui a contaminação por meio dos poluentes e micropoluentes. Nessa imagem você observa uma água com uma coloração extremamente esverdeada e uma água que está degradada. A pessoa consegue inclusive andar ali sobre esse recurso hídrico porque ele está totalmente eutrofizado, ele está totalmente em processo de decomposição. Então o que aconteceu nessa água ali? Provavelmente recebeu uma carga orgânica muito grande, principalmente de esgoto doméstico, pode ser também esses líquidos da decomposição do lixo. Então ele recebeu essa carga de contaminantes ali e o crescimento dos organismos aquáticos foi desequilibrado. Tá? Então, numa tentativa de colonizar o ambiente, numa tentativa de aproveitar toda essa disponibilidade de nutrientes que chegou, os micro-organismos começam a se proliferar de uma forma muito descontrolada. Especialmente nessa foto, a gente tem a proliferação de cianobactérias. São organismos semelhantes a algas e que trazem toxicidade para a água. Eles liberam algumas substâncias na água que conferem toxicidade. E muitas dessas substâncias que elas liberam, hoje nos tratamentos convencionais de água para fornecimento e para a população, nós não temos um método 100% efetivo para a remoção de 100% dessas moléculas. Então, na parte de cima, você tem as chamadas microcistinas, que é uma classe de cianotoxinas, ou seja, toxinas produzidas por esses micro-organismos e que estão disponíveis nos recursos hídricos degradados, tá? Principalmente nesses recursos hídricos que têm essa característica mais esverdeada, como vocês estão observando na figura. É uma molécula complexa, uma molécula química de difícil degradação, são poluentes que nós chamamos do tipo poluentes persistentes, né? Então não é qualquer radiação que consegue degradar, não é qualquer processo oxidativo que consegue eliminar essa substância, e ela está aí presente, tá? Consumindo esses materiais. O caso da microcistina, a gente teve, inclusive, no Brasil, um caso muito emblemático e que para a gente é um dos marcos no estudo desses tipos de organismos, e que ocorreu na cidade de Caruaru, em Pernambuco. O que aconteceu? Eles utilizaram em uma clínica de hemodiálise uma água que estava contaminada, né, estava com muita quantidade dessas cianobactérias. Tá? Então eles utilizaram essa água e numa tentativa de limpar essa água para utilizar nesse processo de hemodiálise, eles acabaram jogando cloro nessa água, tá, para poder fornecer para a clínica. Só que o que acontece quando eu jogo cloro? As toxinas, elas são produzidas e são armazenadas dentro desses organismos. Quando eu jogo cloro nesse ambiente, o organismo ele morre e libera a toxina. Então o que aconteceu? Foi jogado esse cloro para poder limpar, fazer um pré-tratamento dessa água, e no momento que o cloro foi jogado, as toxinas elas foram todas liberadas. E não se tinha conhecimento até então do poder aí desse tipo de toxina.
Ocorre que a clínica, ao utilizar essa água no processo de hemodiálise, fez com que pelo menos em torno de 100 pessoas apresentassem quadros de intoxicação muito forte. Então, essas pessoas, muitas delas, em torno de 70 pessoas, acabaram falecendo por conta dessa toxina que elas receberam via intravenosa. Então foi a partir daí que começaram a se estudar essa classe de compostos e tentar minimizar de alguma forma a sua ocorrência. Então essas pessoas elas foram contaminadas porque é um tipo de toxina que afeta diretamente o nosso sistema hepático, o nosso fígado. Então elas acabaram recebendo essas toxinas via intravenosa e faleceram justamente por alta toxicidade. Então foi a partir desse caso que aconteceu, ficou inclusive conhecida como a síndrome de Caruaru, é que as pessoas começaram a se preocupar também com a proliferação desses organismos. Tá? Ele é um organismo que precisa de disponibilidade de nutrientes, ou seja, pode ser o esgoto, pode ser o lixo que se decompôs e entrou em contato com esse recurso hídrico superficial. Então precisa ter a disponibilidade de sol também, que são organismos fotossintetizantes. Então a disponibilidade desses fatores favorece o crescimento delas. Então, falando, por exemplo, em disponibilidade de sol, elas precisam de disponibilidade de energia solar para fazer a fotossíntese. Nós imaginaríamos que somente regiões em que tenha grande disponibilidade de energia solar, como a região Nordeste, por exemplo, é que teria problemas com essa cianobactéria. Na verdade, não é assim. Em Curitiba, nós já tivemos os recursos hídricos que eram utilizados para abastecimento público. Em Curitiba, a gente já teve um caso de contaminação por microcistinas também, que aconteceu há um tempo atrás. Então, só para citar um exemplo desses contaminantes que estão presentes na água, que afetam diretamente a nossa saúde, podem comprometer a nossa saúde. O outro composto que vocês observam abaixo, a gente tem em cima a microcistina, e abaixo nós temos o dicloro de feniltricloroetano. É uma classe de compostos que são utilizadas nas lavouras, eram utilizados, né, porque o dicloro de feniltricloroetano, o chamado DDT, ele foi proibido, né, a sua utilização devido às suas consequências aí tóxicas, cancerígenas, mutagênicas, teratogênicas. Só que mesmo assim nós ainda encontramos nos recursos hídricos, quando nós vamos fazer uma análise mais criteriosa, uma análise química mais detalhada, essas substâncias nós encontramos nos recursos hídricos também. Tá, então, eu trouxe essas duas porque elas falam, basicamente, são bem marcantes e que aconteceram casos reais aí de intoxicação. No caso do DDT, de cloro de feniltricloroetano, foi um pesticida, na verdade nós devemos ter a denominação de agrotóxicos, né, foi um agrotóxico muito utilizado e produzido pelos Estados Unidos. Então, quando veio para cá, ele começou a ser utilizado nas plantações de uma forma também indiscriminada, não se tinha ainda estudos toxicológicos o suficiente para poder utilizar essa substância de uma forma mais adequada e que ela não causasse algum problema para a saúde das pessoas, e isso acabou entrando em contato com os recursos hídricos. Então, o DDT também, ele marca esse início da percepção do ser humano, em que ele causa algo no ambiente, e o ambiente também pode apresentar sinais de desequilíbrio. Tá? Então, a utilização dessa substância afetou diretamente, e a gente encontra até hoje essa substância aí nos recursos hídricos, em concentrações muito baixas, claro, mas foi comprovado já que exposições a concentrações muito baixas dessas substâncias, tanto as microcistinas quanto esses tipos de agrotóxicos, elas podem sim facilitar o desenvolvimento de câncer, de malformações congênitas. Então, essas duas substâncias são apenas um pouco do que pode ser encontrado no recurso hídrico e que está disponível lá. Outras substâncias que eu não citei, por exemplo, aqui no slide ali, por exemplo, nós temos os fármacos, então, anticoncepcionais que são utilizados, as pessoas podem acontecer de descartar incorretamente esses medicamentos e chegar até o recurso hídrico. Então, são diversas substâncias que estão presentes e que afetam diretamente a qualidade dessa água que nós tomamos, dessa água que nós utilizamos nos nossos processos produtivos. Acompanhe novamente, seguindo, alguns contaminantes eles não são completamente removidos no tratamento convencional, ou seja, no caso da cianotoxina ali, a microcistina, e também o DDT. Então eu cito só esses dois exemplos, mas só dentro das microcistinas a gente tem diversas variantes, né? Então é uma classe de compostos. Dentro das cianotoxinas também nós temos diversos tipos de toxinas que são encontradas. Também em relação aos agrotóxicos, diversos tipos de agrotóxicos que são encontrados.
Então, eles não conseguem muitas vezes ser removidos, até porque muitos deles nós não conseguimos, não temos tecnologias, inclusive, para detectar a presença deles. Então, como que eu vou remover um composto se eu não sei que ele existe ali nessa concentração, nesse ambiente, né? As baixas concentrações dos micropoluentes, elas dificultam a análise e remoção. Então, quanto menor a concentração da substância, mais caro fica a análise para eu poder prever ações também. A expansão no uso de substâncias orgânicas sintéticas tem feito aí a contaminação e trazido diversas consequências, principalmente para os ecossistemas. Então, eu tenho peixes apresentando características, peixes machos apresentando características de peixes fêmeas e vice-versa também, graças a toda a alteração no sistema hormonal desses organismos que é realizada com essas substâncias, né, essas substâncias sintéticas. Estima-se que 85 mil agentes químicos são produzidos e utilizados, né, principalmente, e a gente vê esses efeitos de câncer, defeitos congênitos, infertilidades. Então, desses 85 mil agentes químicos que são utilizados, poucos deles passam pelo esse crivo de analisar a toxicidade, analisar os efeitos que eles causam quando eles estão presentes no recurso natural. A exposição prolongada a baixas concentrações dessas substâncias causam problemas de saúde pública, como eu comentei. Então, quando você se expõe a uma baixa concentração, há um risco muito grande, sim, de desenvolver câncer depois de uns 10, 20 anos. Alguns fármacos, eles podem alterar o funcionamento do sistema endócrino, essa característica que eu comentei, que peixes machos, eles acabam apresentando características de peixes fêmeas, e não só nos peixes, em outras espécies também, a gente observa essa característica, né? Então, principalmente pelos hormônios que são descartados no ambiente aquático. Pode ser tanto pelo descarte inadequado de medicamentos, quanto pelo tratamento que não é eficiente dos esgotos. Tá? Então o esgoto chega, nós eliminamos isso na nossa urina, nas nossas fezes, e no tratamento do esgoto ele não consegue remover completamente. Tá? Uma boa parte ele remove, mas ele não consegue remover completamente, e ficam algumas baixas concentrações que podem ter esse efeito. Os mecanismos de interação ainda não são completamente conhecidos e mesmo assim nós continuamos utilizando essas substâncias sem esses testes químicos aí que precisam ser feitos. Para explicar a eutrofização, queria que vocês observassem essa imagem aqui. Nós temos um processo chamado de eutrofização natural e eutrofização artificial. Naturalmente ela acontece, tá? Então quando cai uma folha, quando um organismo ele morre no ambiente aquático, existe um processo natural de reincorporação desses nutrientes, chamado de eutrofização natural. É um processo que leva anos para acontecer. Aqui no caso, nessa escala, nós temos a escala de séculos para acontecer para um ambiente de oligotrófico, ou seja, de baixa concentração de nutrientes, até um ambiente eutrófico e hipereutrófico, ou seja, um ambiente com uma grande quantidade de nutrientes, grande quantidade de organismos fotossintetizantes. O que tem acontecido? Graças aqui do lado direito, quando você observa, ó, quando nós temos ali um ambiente oligotrófico com uma baixa quantidade de nutrientes, e tem aí o descarte de efluentes urbanos, ou seja, o esgoto, efluentes industriais, ou seja, o esgoto industrial, nós temos os fertilizantes agrícolas, sedimentos, tudo isso que o ser humano está jogando aí nesse ambiente aquático está fazendo com que ele se torne um ambiente eutrófico e hiperotrófico numa escala de tempo muito menor do que era feito antes, naturalmente. Né? Qual que é a principal consequência? É aquela imagem que eu mostrei para vocês, em que eu tenho ali um cidadão, né, fazendo análise, segurando aquela água ali que parece mais uma gelatina, não parece uma água. Então, imaginem os custos para tratar essa água que está com aquela característica esverdeada, que está com aquela característica de gelatina mesmo. Então, o processo de eutrofização artificial é que faz com que a água adquira essa característica, adquira esse aspecto e dificulte aí o processo de tratamento dela. Tá? Então, vamos lembrar que essa água está também dentro daquela pequena linha cinza que nós começamos a nossa fala falando sobre ela. Né? Nós começamos ali a discutir a questão da disponibilidade. Então, nós temos pouca água já disponível. E ainda a água que nós temos, estamos em todo esse processo de degradação, então é uma situação extremamente preocupante, é uma situação em que nós precisamos conhecer e discutir também. Não só falando em coisas ruins relacionadas aos recursos hídricos, eu trouxe para vocês também as soluções, possíveis soluções, né? O que pode ser feito para evitar aí todo esse processo de degradação. Então acompanhe ali algumas soluções possíveis aqui.
que nós temos é aqui. A primeira delas, o saneamento ambiental, tá? A educação ambiental, conhecer a situação, ou seja, se eu não conheço que o ambiente está degradado, se eu não conheço essas possíveis fontes de contaminação, como é que eu vou tomar ações para a sustentabilidade, como é que eu vou tomar ações para reduzir esse problema da disponibilidade dos recursos hídricos? Então, assim, não é querer chegar aqui de manhã para vocês e falar só sobre coisas ruins relacionadas à água, mas é porque nós precisamos conhecer essa situação, conhecer que ela está nesse panorama atual, para, a partir desse conhecimento, nós podemos tomar algumas atitudes para a conservação desses recursos. Tá? Então, não é por maldade que eu chego aqui e falo para vocês só sobre coisas ruins relacionadas à água, mas é porque a gente precisa, de fato, conhecer essa situação. A gente precisa, de fato, pensar sobre ela para que algumas ações voltadas para a sustentabilidade, algumas ações para a redução desses impactos que chegam até os recursos hídricos, elas sejam tomadas. Tá? Outra fonte muito importante para solucionar esse problema é a chamada educação ambiental, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, inclusive, né? Discutir essas questões. Como eu já comecei falando para vocês no início dessa apresentação, é uma questão que precisa ser discutida não só no meio acadêmico, não só entre professores, não só na relação professor-aluno, mas também na nossa comunidade, no nosso convívio social, na nossa igreja, nos ambientes em que nós frequentamos. As pessoas, elas precisam ter acesso a essas informações. Elas são peças fundamentais nessa participação, nesse processo de entender o recurso natural, que é a água, e a partir da importância desse recurso natural, propor medidas que se voltem para a sustentabilidade. Tá? Então, até para finalizar a minha fala, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, para finalizar a minha fala, eu trago essa provocação para vocês, aqui, que é: a água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade. Só tem valor quando acaba. É um verso do autor Guimarães Rosa. Será que essa água só tem valor mesmo quando ela acaba? Será que realmente nós só vamos nos dar conta da importância desse recurso quando ele faltar, quando ele não estiver mais disponível? Né? Então, são todas essas questões que nós precisamos pensar. Então, vamos desde lá do início, né, pensando a partir da poluição, o que eu posso fazer para reduzir essa poluição, para fazer com que esse recurso não seja tão degradado. Uma das principais formas de eu ajudar e contribuir para que a água fique mais tempo disponível é reduzir o meu consumo. Se o meu consumo ele é reduzido, eu não preciso de tantos processos produtivos para poder prover para mim todos esses bens que eu adquiro. Tá? Então, será que é realmente necessário eu comprar tal coisa? Então, é começar a refletir nesses pequenos momentos do nosso dia para que isso não impacte diretamente esses recursos hídricos. Tá? Então, outra questão relacionada ao meu lixo, por exemplo. Se eu sei que o lixo jogado num lixão ou no aterro sanitário, mesmo assim, ele pode ter um impacto ambiental que pode chegar aos recursos hídricos, por que não separar esse resíduo? Por que não, no resíduo orgânico, por exemplo, aplicar um processo de compostagem? Né? O resíduo orgânico, quando ele é descartado no ambiente de qualquer forma, ele gera todos esses líquidos extremamente contaminantes que podem entrar em contato com o nosso recurso hídrico. Tá? Então, é pensar aí nessa forma no descarte do lixo, no consumismo, para fazer com que o recurso ele consiga ser conservado, que que nós consigamos fazer com que ele fique disponível também para as próximas gerações. Tá? Então, eu deixo também para vocês agora aqui o meu contato, né, o meu e-mail e o meu telefone, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês queiram me perguntar alguma coisa que a gente não consiga, inclusive, responder agora no momento que nós vamos abrir para as dúvidas, e fico totalmente à disposição. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Tuas sugestões agora no final, elas também são aplicadas ao ambiente escolar. Assim, a questão da compostagem, separação do lixo. Tem algumas outras ações que podem ser efetivadas nesse ambiente escolar, justamente visando essa diminuição do desperdício d'água? Sim, no ambiente escolar, inclusive, é um ambiente muito rico para essas discussões com os alunos mesmo. Nós costumamos falar que quando eu quero a conservação do ambiente, eu tenho que começar a partir dos pequenos, né, a partir lá desde o ensino, né, fundamental, até a Política Nacional de Educação Ambiental, ela prevê isso, que essas questões devem ser discutidas em todos os níveis de ensino. Então, no ambiente escolar, isso é muito propício, é muito rico. Os alunos, quando eles entendem a importância da conservação desse recurso, eles
se tornam mais participativos, aquilo começa a fazer sentido para eles se tornam mais críticos, inclusive, da realidade. Então, quando eu, como professor, chego na sala de aula e trago essas discussões para os meus alunos, não só na forma de mostrar o conteúdo, do aluno entender esse conteúdo teórico, mas também promover algumas práticas relacionadas a essas questões. Normalmente, quando eu faço alguma prática relacionada a essa questão da conservação ambiental, os alunos eles ficam muito mais participativos e eles entendem melhor a importância do que só se eu falar na sala de aula a respeito dessa importância. Então, quando ele entende essa importância através dessas atividades práticas, é que a gente consegue, de fato, com que ele chegue na casa dele, por exemplo, e fale, ô pai, não desperdiça água não vamos lavar o carro com a mangueira não, porque isso pode afetar depois, a gente pode não ter mais água para matar a sede daqui a alguns anos. Então essas práticas pedagógicas, elas são, sim, muito importantes, elas devem ser desenvolvidas junto aos alunos, sim. E é interessante também que no decorrer da transmissão nós fizemos uma pesquisa sobre como os participantes percebem o cuidado dos alunos com a água. Então, dos que responderam, 80% apontaram uma indiferença ou uma ausência de cuidados, e 20% apontaram um consumo demasiado. E quanto à população brasileira, na sua opinião, aí não considerando só a esfera dos alunos, mas a população como um geral, na sua opinião, ela está mais consciente desse cuidado com os recursos hídricos, ou ainda também exige esse trabalho todo de conscientização, como que nós precisamos fazer nas escolas? Sim, se nós compararmos há 50 anos atrás, mais ou menos, essas informações elas não eram tão disponíveis para as pessoas. Hoje em dia, essas informações elas são muito mais fáceis de ser transmitidas. A gente tem diversos veículos de comunicação. Nós temos as redes sociais, nós temos a internet, nós temos a mídia impressa ainda, nós temos os jornais. Então, isso tudo é muito discutido. Claro que a gente precisa avançar muito ainda nessa discussão, a gente precisa que as pessoas entendam ainda um pouco mais a fundo a respeito da conservação dos recursos hídricos, mas há sim um crescimento que a gente pode destacar desse conhecimento da importância dos recursos hídricos. Então, e na escola é mais importante ainda que a professora, que os professores de uma forma geral, eles discutam essas questões para que esse nível de compreensão do uso dos recursos hídricos, ele aumente também. A gente precisa lembrar que a água que nós consumimos não é só aquela água que a gente bebe ou aquela água que a gente utiliza de repente para lavar uma calçada, para lavar uma roupa, não é só essa água. Quando eu compro um produto, quando eu compro uma roupa, quando eu compro um computador, quando eu compro um novo celular, por exemplo, esses produtos eles já têm a água embutida neles. Nós chamamos a água virtual. Até se vocês tiverem curiosidade de se aprofundar nessa temática, busquem na internet água virtual. Vocês vão ver a quantidade de água que é utilizada para a produção desses bens. Até inclusive nessa apresentação que vai ficar disponível para vocês, a gente tem alguns dados. Produção de carne, por exemplo, produção de roupa. Então, quando eu incentivo meus alunos, por exemplo, a reduzir o consumo, quando eu crio neles a mentalidade de que eu não preciso comprar tudo para ser feliz, aí sim nós estamos também conservando esses recursos hídricos, né? Porque para a produção de todos esses bens vai uma quantidade considerável de água. Só para citar um exemplo, por exemplo, para a produção de 1 quilo de carne bovina, um bife, né? A gente tem aí o consumo de 10 mil litros de água no processo produtivo, desde o processo lá de alimentar o gado até depois o processo de abate, transporte, comercialização desse material. Então, os alunos precisam desde já entender que a água que é utilizada não é só essa que eles têm no dia a dia deles, é uma água que vem junto com o consumo. Reduzindo o consumo, a gente tem também a conservação dos recursos hídricos. Além das tuas sugestões de trabalho em sala, teriam também outras sugestões, tanto para o professor quanto para a equipe de gestão escolar, em relação a ações ou também materiais e sites para trabalhar esse tema? Sim, na internet nós temos diversos meios de divulgação dessas questões, especialmente o site da Agência Nacional de Águas. No site da Agência Nacional de Águas você encontra diversos vídeos explicando cada aspecto relacionado à água. Então eu tenho lá a definição do que é bacia hidrográfica, eu posso de repente, com o vídeo da definição da bacia hidrográfica, trabalhar com os meus alunos a respeito dessas questões. Né? Então, utilizo esse vídeo em sala para desenvolvimento de uma atividade, né? Então, lá ele tem uma fonte riquíssima de informações em que os alunos eles têm acesso, o professor também tem acesso para o desenvolvimento dessas atividades.
Agência Nacional de Água na internet. Outra questão que vocês também podem desenvolver é procurar no município em que a escola está, até uma atividade para fazer de repente com os alunos, buscar saber a respeito dos comitês de bacias hidrográficas. Cada bacia hidrográfica ela tem um comitê que é formado por profissionais diversos, profissionais técnicos, comunidade, então toda a sociedade forma esses comitês que vão gerenciar as bacias hidrográficas, vão gerenciar a qualidade desses recursos hídricos, vão tomar decisões relativas a esses recursos hídricos. Então, fazer uma atividade, por exemplo, de conhecer quem são os componentes desse comitê de bacias hidrográficas, a cada quanto tempo as reuniões são realizadas, o que eles fazem, o que é definido ali. Então, já também, além de tratar com os alunos as questões relacionadas aos recursos hídricos, eu posso também tratar da questão política, né? Então, se esse recurso hídrico ele não está sendo adequadamente gerido, né, quais são as políticas públicas que poderiam ser desenvolvidas? Vamos lembrar que as políticas públicas e também a questão da participação popular nesse processo de decisão, nesse processo de criação de políticas públicas, ele é fundamental para que nós tenhamos aí uma conservação desses recursos e uma melhor gestão também desses recursos hídricos. Encerramos então essa transmissão. Peço que tenha algumas considerações finais, a gente já finaliza. E a coordenação da Educação de Distância Web já deixa então aqui o agradecimento pela tua participação nesse evento. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a atenção de todos vocês que nos acompanharam aqui, enviando algumas dúvidas, participando da nossa enquete, e você também que está assistindo esse vídeo depois que ele foi postado. Muito obrigado. Então, a água é uma questão fundamental que deve sim ser pensada, e o que eu queria deixar para vocês, né, dessa nossa fala de hoje, é que não deve ser discutido somente na escola ou somente no meio acadêmico. Eu volto a destacar que é importantíssimo que você discuta entre o seu círculo social a importância da água, a importância da conservação desse recurso. Se não existir mais água disponível para o desenvolvimento das nossas atividades, nós também não vamos existir nesse planeta. Então, a importância desse recurso ela é muito grande, a gente precisa pensar em estratégias para fazer com que ele tenha qualidade e durabilidade para as outras gerações também. Muito obrigado, tenha um bom dia.